Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para a XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para a XP. Abra sua conta. Oi pessoal, eu sou Jamile Niero e começa agora mais um episódio do Tá Seguro, o podcast do Infomoney que traduz o universo dos seguros para você. No programa de hoje nós vamos mostrar como acionar o seguro em tragédias climáticas como a que atinge o Rio Grande do Sul neste momento. Na conversa, especialistas do mercado vão contar como os corretores e as seguradoras estão realizando os atendimentos aos afetados pela enchente, segurados ou não, como acionar os seguros, mesmo sem todos os documentos geralmente exigidos, o que tem cobertura e o que não tem, além de expectativas para amenizar danos e prejuízos em catástrofes climáticas no futuro. Fica aqui comigo que depois da vinheta tem o papo completo. Bom, para conversar comigo sobre esse assunto hoje, temos 3 convidados aqui no nosso programa. Aqui na minha frente tem o Raul Mangabeira, que é sócio do escritório Gamil Feppel Advogados. Oi, Raul, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Jamile. Estou aqui à disposição. Qualquer dúvida, fazer alguns esclarecimentos. Vamos conversando. Maravilha. E aqui, numa presença remota, né, temos o Diogo Oliveira, que é presidente da CNSEG. Já esteve aqui no programa, né? Então, bem-vindo novamente, Diogo. Olá, Jamile. Obrigado pela oportunidade. E do lado dele, aqui na nossa tela, temos o André Tuzeski, que é presidente do Sincor Rio Grande do Sul, corretor que está diretamente do Rio Grande do Sul, né, um estado bastante atingido e tema aqui do nosso programa hoje. Então, bem-vindo, André. Olá a todos, literalmente no olho do furacão. É isso. Então, para a gente começar essa conversa aqui, antes de perguntar para o André como é que está, né, a situação por lá, eu queria trazer alguns dados dessa tragédia, né? A gente está gravando hoje na terça-feira, na manhã do dia 21 de maio, e os dados da Defesa Civil, que foram atualizados agora às 9 da manhã, mostram que já são 464 municípios afetados, né? Mais de 72 mil pessoas em abrigos, mais de 580 mil pessoas desalojadas, mais de 2 milhões e 300 mil pessoas afetadas, 806 feridos, 85 desaparecidos, 161 mortes, 82 mil pessoas resgatadas e 12 mil animais resgatados. Então, assim, esses números, né, já são realmente estarrecedores, né? E tendo isso em mente, eu queria que você trouxesse pra gente, André, o que você tem visto aí, né, nesse momento, nessa tragédia, né, que afetou o seu estado, você que está na região metropolitana, né, de Porto Alegre, pelo que você contou aqui no bastidor pra gente, queria que você falasse um pouquinho qual que é a percepção, né, o que você tem visto aí em relação aos clientes de vocês, né, o que os corretores aí da região têm levado para vocês. Qualquer imagem que a gente vê nas reportagens não dá a menor ideia que é a realidade na ponta. Eu costumo dizer que as coisas são muito piores do que parecem. O que a gente tem é que a gente está vivendo o mesmo dia todos os dias. Cada dia a gente fica olhando para a cotação do nível do Guaíba como se olhava outro dia para a cotação do dólar, para a cotação da bolsa. Cada dia a gente começa com a expectativa de quantos serão os resgatados, quantos serão os que se poderá salvar neste novo dia que se inicia. Nós não temos números. Nenhum número é confiável o suficiente para falar da dimensão da tragédia. Os números são apenas referenciais. Outro dia me questionaram, afinal, qual é o tamanho do problema que o mercado de seguros tem aí no Sul? A gente não tem ideia, né, Diogo? A gente tem a impressão de que esses números vão ser sempre muito maiores do que todas as nossas estimativas.
Mas a primeira fase era de efetivamente atender as pessoas, fazer os primeiros socorros, fazer os primeiros atendimentos, acomodar as pessoas em instalações, sejam nas residências de familiares, nas áreas não atingidas, seja nos inúmeros pontos de atendimento que os governos, empresários organizados de forma exemplar disponibilizaram. Bom, a gente teve aqui um probleminha com a conexão do André, que tá lá no Rio Grande do Sul, a internet tá um pouco instável por lá, então a gente vai continuar o nosso papo aqui com os outros convidados, enquanto a gente restabelece a conexão com ele. Diogo, o André já trouxe uma amostra, né, do que ele tem visto por lá. Então, eu queria passar para você, né, do lado das seguradoras, o que as seguradoras têm levado para a CNSEG, né, do que elas estão trabalhando lá, né, socorrendo nesse primeiro momento os afetados, né, até como o André conseguiu falar aqui um pouquinho, e qual é a orientação que vocês têm passado, né? Você pode falar um pouquinho para a gente? Ok, Jamile, obrigado. Bom, primeiro a gente fica comovido, né, com um relato como esse que o André fez agora e tantos outros que a gente tem visto. É uma situação grave e que, infelizmente, a gente está passando. O que as seguradoras têm feito, Jamile, é buscado atender o mais rapidamente possível os seus segurados. E também muitas empresas colocaram equipes no Rio Grande do Sul que estão atendendo, inclusive, não segurados, fazendo reparos nas casas, rebocando veículos. Então, tem sido feito um atendimento mais amplo, inclusive, pelas seguradoras. De início, as seguradoras prorrogaram todos os vencimentos que estavam ali naquela data mais próxima do evento. E agora algumas empresas estão continuando fazendo prorrogações, né? Agora há pouco mesmo tivemos mais uma empresa que prorrogou todos os vencimentos do mês de maio para junho, e inclusive prorrogando a vigência, a validade das apólices que não foram renovadas. Então, isso tem sido feito pelas empresas e muitas empresas também reforçaram as equipes até para receber os pedidos de indenização, montaram equipes dedicadas para o Rio Grande do Sul, adotaram procedimentos simplificados de avaliação e de pagamento, ao ponto que muitas pessoas, inclusive, já estão recebendo indenizações, tá? Mesmo sem vistorias, em alguns casos. Então, assim, tem sido uma mobilização grande do setor, buscando atender da melhor maneira possível os segurados e até mesmo não segurados, né? O momento exige isso, né? Exige um desprendimento. As empresas têm feito também, como muitos empresários fizeram, doações, organizado centros de atendimento, distribuição de alimentos, de água, de medicamentos, né? Tem toda uma mobilização do setor aí que as empresas têm feito. Aliás, assim, como muitos empresários e muitas empresas têm feito também, o que é extremamente louvável, embora a gente saiba que isso é pouco diante da tragédia, né? Os números que você acabou de citar são estarrecedores, né? São números que definitivamente nós não gostaríamos de estar vivenciando e nos resta, né, principalmente nos solidarizar com a população do Rio Grande do Sul e continuar fazendo esse trabalho. Do ponto de vista do setor de seguros, quer dizer, as pessoas ainda estão numa fase de socorro ainda, né? Muitas pessoas ainda desalojadas, pessoas procurando recuperar seus imóveis, seus bens, documentos, itens afetivos, né? Então, assim, a gente ainda não está vendo um grande número de solicitações de indenizações, mas isso, como disse o André também, certamente vai ser muito maior do que o que a gente pensa, à medida que a água, né, baixar e as pessoas realmente puderem observar o tamanho do estrago, o tamanho dos prejuízos, é que a gente vai poder ter uma noção mais adequada do que aconteceu.
Legal. Eu queria que você falasse de um ponto que até você citou, né? Que já tem algumas indenizações sendo pagas e, enfim, as equipes das seguradoras foram reforçadas para fazer esse atendimento, né? Dentro do que for possível, inclusive de não segurados. Mas de quem é segurado, eu entendo que, claro, depende muito de seguradora para seguradora, né? O que é solicitado para fazer essa indenização. Mas você poderia trazer algum exemplo, assim, de como que está sendo esse atendimento, assim, mais na prática, até para orientar, eventualmente, algum segurado que está acompanhando a gente aqui, não sabe muito bem para qual caminho seguir. E aí também eu abro a palavra para o Raul também falar um pouco sobre essa parte, né? O que o consumidor, qual caminho que o consumidor, o segurado pode seguir, né? Jamile, as seguradoras, elas têm centrais de atendimento, todas elas têm centrais próprias de atendimento. Então, eu recomendo que o segurado procure de imediato essa central de atendimento. Muitas, inclusive, funcionam por meio de aplicativos no celular. Então, acione o mais rápido possível a sua seguradora. Aquelas pessoas que contrataram através de um corretor e que têm ainda contato com esse corretor, eu também recomendo que entre em contato com o corretor. Os corretores do Brasil fazem um trabalho magnífico, digno de nota. Quem já precisou usar o seguro e acionou o seu corretor sabe o que eu estou falando. Você entra em contato com o corretor, ele próprio toma as providências, te orienta quais são os documentos, o que precisa, e já entra em contato com a seguradora. Ele, digamos, tem um acesso facilitado na seguradora, porque tem relacionamento cotidiano, diário ali, conhece as pessoas e tudo. Então, assim, eu recomendo que as pessoas, o mais rápido possível, acionem a sua seguradora, o seu corretor, para receber as orientações adequadas para cada caso. Aqui a gente precisa entender que cada caso é diferente. Você tem seguro de automóvel, você tem seguro residencial, você tem seguro habitacional, você tem seguro rural, então seguro de carga. Então, assim, cada caso tem um procedimento, né, adequado, próprio. Então, a minha principal recomendação é que as pessoas busquem, nesse momento, a orientação através da central de atendimentos da seguradora ou do corretor que te atendeu e que você tem relacionamento. Essa é a minha principal indicação. Tem algum complemento, Raul? Acho que a minha recomendação não poderia ser diferente. Nessa primeira etapa, o principal ente que vai fazer essa interface de contato do consumidor com as seguradoras é o corretor. E são pessoas que estão fragilizadas. Algumas pessoas perderam parentes, perderam todo o patrimônio que construíram ao longo de uma vida. São pessoas que estão fragilizadas e que não têm condição, algumas dessas pessoas, de fazer esse tipo de requisição direto à seguradora, porque, querendo ou não, é um processo traumático. É um processo de documentação. É um processo que vai trazer lembranças, dores para essas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. E o corretor, como o Diogo falava, é justamente a pessoa que vai fazer essa interface entre o consumidor e a seguradora. E é importante que os corretores, como costumam ser, tenham essa sensibilidade de tratar com esse consumidor que está numa situação de desamparo e de fragilidade. Então, a primeira etapa é justamente buscar o corretor. Na ausência do corretor, infelizmente, buscar a seguradora que, na verdade, também está se mobilizando nesse sentido de prestar um atendimento humanizado para essas pessoas. É entender realmente a dor de quem está no Rio Grande do Sul, passando por uma situação crítica. É diferente de uma pessoa que tem um sinistro, uma avaria num veículo. Os danos do Rio Grande do Sul, muitas vezes, são danos que atingem o patrimônio todo da pessoa. Como o Diogo falou, né? Tem vários ramos ali. Vários ramos, né? Então, o corretor, ele vai recepcionar essas informações do consumidor, do segurado, vai transmitir à seguradora. E a primeira etapa seria essa, uma etapa administrativa mesmo, para documentar tudo e buscar aí a reparação pelos danos que foram sofridos. A gente separou 3 orientações da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, né, que é o órgão que regula esse mercado de seguros. Eles passaram também algumas orientações, acho que vai muito em linha com o que vocês comentaram, né? Porque eles têm algumas ferramentas dentro do site deles que ajudam, né? Por exemplo, se o segurado ele não sabe exatamente quais as coberturas que ele contratou no seguro dele,
Tem um site dentro da SUSEP, né, que você pega o número do processo SUSEP, que aparece na apólice ou na proposta, a gente vai colocar o link na descrição para você, que dá para consultar, né, e de repente, se ficar ainda alguma dúvida, dá para falar com o corretor, dá para falar com a seguradora. Tem também uma outra ferramenta que mostra quais os seguros que aquela pessoa física tem no nome dela, tem no CPF dela, né? Que é o Sistema de Consulta de Seguros da SUSEP, que pode ser acessado por meio da conta gov.br. A gente também vai deixar o link na descrição aqui do episódio para as pessoas poderem consultar, né? Quais os seguros que tem no CPF delas, porque muitas vezes, às vezes ela contratou algum seguro e acaba esquecendo qual que tem, né? E tem uma outra orientação aqui que a gente pode até falar um pouco mais para frente, que é caso o consumidor se sinta lesado por alguma seguradora nesse processo, ele dá para registrar a reclamação por meio do site do consumidor.gov.br. Também vamos deixar o link para você aqui na descrição do episódio. Mas vamos aproveitar que o André voltou aqui, né, André? Imagino que a internet aí esteja bastante instável, né, nessa situação. É muito estável, na verdade, está funcionando melhor a internet do celular do que a própria internet e telefonia fixa. Né? Entendi. Muitas torres foram afetadas, aí, muitas caixas de cabos foram afetadas, então a gente está se socorrendo aí do celular. Entendi. Eu vou voltar com você então para você saber, enquanto você você acabou caindo, o Diogo estava adiantando aqui um pouco para a gente como que as seguradoras estão atendendo, né, os chamados, inclusive quem não é segurado, quem não é cliente. E foi muito falado aqui, tanto pelo Diogo quanto pelo Raul, sobre a participação, o papel do corretor nesse auxílio, né, ao segurado, como que ele pode ajudar nesse momento. Então, até era o que você estava comentando um pouco quando caiu a sua internet, né? Por favor, continua. É fundamental que todos trabalhem coesos, unidos, organizados nesse momento. Nós montamos aqui no Sul um gabinete de crise reunindo todas as entidades do segmento de seguros. O Sindicato das Seguradoras, o Sindicato dos Corretores, todos os clubes que reúnem as confrarias dos trabalhadores do mercado de seguro, corretores e securitários, e nós estamos agindo de maneira organizada, de maneira coesa, atendendo não só aos securitários e aos corretores de seguros que já sinalizaram que foram atingidos e que estão em situação de calamidade, mas também fazendo uma rede de amparo e uma rede de atendimento à comunidade como um todo. Como nós temos uma rede de 4.000 profissionais corretores e de cerca de 4.000 empresas corretoras de seguros espalhadas por todo o estado do Rio Grande do Sul, nós temos muita capilaridade, nós conseguimos estar presentes e ter retornos muito confiáveis em tempo real de praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos utilizando essa rede de atendimento, essa rede de amparo, para trabalhar, então, de forma coesa, de forma organizada. É um momento absolutamente diferente de qualquer outra catástrofe que nós já tínhamos enfrentado. Elas eram catástrofes localizadas, vez num vale, vez no outro vale. E agora a gente está numa situação em que praticamente aí, quase 60 municípios, os 407 do estado, foram atingidos de forma muito violenta. Entendi. E André, o Diogo também estava comentando aqui sobre a questão dos vários tipos de seguros, né, que acabam envolvidos nessa situação, né? Por exemplo, tem seguro automóvel, seguro residencial, seguro empresarial, seguro condomínio. Enfim, eu queria que você, se possível, claro, falasse um pouco pra gente como que tá sendo esses acionamentos, esse socorro conforme o seguro, porque cada um, né, imagino que tem um tipo de solicitação, algum tipo de informação que seja necessário o segurado passar para poder ser atendido, né? Isso, como é que tem sido isso aí, esse atendimento? Nós temos trabalhado de forma muito rápida e muito, muito atenta. A partir de informações mínimas, como o CPF ou a placa do veículo, que o cliente certamente tem esses dados de memória, a partir de qualquer dessas informações, nós buscamos nos nossos bancos de dados identificar quem é a seguradora, quem é o corretor que atende aquela pessoa e colocar
essas pontas em contato. E nós já temos aí um feedback muito positivo, um retorno muito positivo das pessoas que já foram atendidas. Nós já pagamos mais de 1.600 veículos, indenizações de perda total. São veículos que contam com a cobertura de seguro conhecida no jargão como seguro total. Na verdade, é um seguro compreensivo de automóvel que cobre, além da colisão, incêndio, furto e roubo, também os danos causados pela natureza. Nós estamos indenizando de forma muito rápida. O caso que eu menciono aqui, que liquidamos ontem, reunimos o processo cerca de 8h30 da manhã, encaminhamos para a seguradora, e às 14h30 a seguradora já estava nos retornando com a programação de pagamento, confirmando os dados bancários do cliente para onde iam ser feitos os pagamentos. Então a gente está liquidando com 24, 48 horas, na média, todos os casos que estão chegando para nós. Interessante. E falando um pouco assim de dados, né, a gente separou aqui também alguns dados para o pessoal que está acompanhando a gente entender um pouco como que é o mercado de seguros no Rio Grande do Sul, né? Eu puxei esses dados da SUSEP, vocês me corrijam se eu tiver puxado algo errado aqui, ou se vocês quiserem complementar também fiquem à vontade. Mas o Rio Grande do Sul é o 5º estado que mais tem seguro de danos, né? Que o seguro de danos compreende seguro automóvel, residencial, empresarial, com 9 bilhões arrecadados em prêmios em 2023, né? O prêmio é o valor que o cliente paga à seguradora para contratar o seguro, né? Para ter uma ideia, né, São Paulo, que é o estado que mais contratou seguro também no ano passado, arrecadou 51 bilhões. Já em seguro de pessoas, que compreende os seguros de vida, acidentes pessoais, viagem, enfim, outros, o Rio Grande do Sul é o 3º estado que mais arrecadou prêmios, com 5 bilhões. De novo, para efeito comparativo, São Paulo arrecadou 25 bilhões também no mesmo período, né? Aí aqui os seguros mais contratados por linha de negócio é o automóvel, né? Até como você trouxe o dado da indenização, né? Automóvel arrecadou 4 bilhões no ano passado, vida arrecadou 2,5 bilhões, rural arrecadou 2,37 bilhões e o prestamista 1,4 bilhão. Também são dados da SUSEP de 2023. Então, eu imagino que de fato esses vão ser os ramos mais afetados, né? Que vocês devem ver nas próximas semanas mais pedidos de indenizações, certo? Exatamente, Jamile. Automóvel certamente é o produto com maior cobertura do Rio Grande do Sul. O número de sinistros vai ser bastante elevado em automóveis. Mas em termos de valor, a gente talvez tenha algumas obras de infraestrutura, rodovias, aeroportos, outras infraestruturas que em valor também tem um impacto grande. E a gente deve ter no residencial e no rural também um impacto relevante, né? O rural cobre exatamente esse tipo de situação e muitas lavouras foram prejudicadas e certamente serão também indenizadas. Então, esses 3 ramos principais são os que eu estimo que terão maiores impactos em termos de número de incidentes e em termos de valor. Eu queria aproveitar, Jamile, se tiver um espaço aqui, para aproveitar passar uma recomendação, que eu acho que a gente tem que aproveitar também essas circunstâncias para aprender, né? E a gente vê, por exemplo, tanto no seguro empresarial quanto no residencial, a gente vê que muitas pessoas não contratam cobertura para eventos naturais, principalmente para alagamento e enchente. Então, eu queria deixar essa recomendação que quando as pessoas... E aí, para todo o país, né, esse podcast certamente será visto por pessoas de todos os estados, né, que busquem, no momento da contratação, agregar a cobertura para alagamentos e enchentes, porque o Brasil hoje está muito suscetível a esse tipo de evento. A infraestrutura das nossas cidades não está preparada para isso, a infraestrutura geral do país não está preparada e os eventos climáticos têm acontecido com uma frequência muito maior e com muito mais severidade. Então, as chuvas hoje são muito mais fortes, né? Você vê, né, esse ano nós estamos aqui com o Rio Grande do Sul, ano passado teve também enchente no Rio Grande do Sul, antes tinha tido enchente em Santa Catarina, na Bahia, em Pernambuco, em São Paulo, né, ali na região de
de São Sebastião. Então, assim, está muito frequente. Vou te dar um número interessante. Nos últimos 10 anos, mais de 90% dos municípios brasileiros tiveram algum incidente climático. Então, são condições que estão se tornando muito severas e que as pessoas precisam realmente se preparar. E aproveito para dizer que não é uma cobertura adicional que é cara. A gente fez até algumas cotações agora aqui recente, evidentemente que cada cliente tem uma cotação diferente, mas eu te diria, uma casa de classe média, por exemplo, ela hoje tem um seguro residencial de mais ou menos R$800 por ano. Agregando a cobertura para alagamento, enchente, isso aumenta R$300, R$400. Então, ainda assim, é uma cobertura muito barata, né? Você imaginar o valor de uma casa, 500 mil, R$1 milhão, você fazer um seguro com R$1.000 e poucos por ano, eu acho que vale muito a pena. É um seguro muito barato no Brasil, até porque nós temos um histórico bom, né, em termos de incidentes climáticos. Mesmo com esse aumento de severidade, o Brasil não se compara a alguns países como os Estados Unidos, México, onde tem um índice de incidência muito grande. Tem furacão, tem terremoto, tem geada, tem todo tipo de incidente. O Brasil tem menos, então o seguro residencial no Brasil é um seguro bem barato. Eu acho que fica aqui uma recomendação de aquelas pessoas que já têm o seguro residencial, busquem agregar essa cobertura, e aquelas pessoas que estejam interessadas em contratar, se atentem na hora da contratação para incluir também essa cobertura para eventos da natureza. Vendaval, queda de granizo, enchentes, alagamentos, todos esses acidentes que estão se tornando cada vez mais recorrentes. Fica aqui a nossa recomendação de que as pessoas se atentem para isso. Eu queria aproveitar isso que você trouxe, Diogo, para falar um pouco do que deve vir, né? Tanto em termos, o que vocês estão esperando, tanto em termos, né, de contagem de prejuízos, né? Principalmente os prejuízos materiais, mas claro, também os prejuízos, né, os danos de pessoas, né, de vidas. O que vocês estão esperando das próximas semanas e o que dá para a gente esperar também como brasileiro em termos de políticas públicas, né? O que essa situação que aconteceu agora no Rio Grande do Sul deve mudar aqui para frente? Eu sei que a CNSEG mesmo tem uma proposta, né, do seguro catástrofe, se eu não me engano, né, que descontaria uma taxa, que o consumidor pagaria uma taxa na conta de luz para receber uma indenização em casos como esse, né? Queria abrir para vocês, para os três, o que vocês, enfim, o que a gente como brasileiro pode esperar de mudança, né? Tanto em termos de seguro, de prejuízo, de contagem de prejuízo econômico, quanto também de mudança de política pública. Bom, primeiro, nós estamos fazendo a coleta dos dados junto às seguradoras, mas como eu disse, nesse momento, muitas pessoas ainda nem pararam para cuidar dessa parte. Né? Muitas pessoas perderam documentos, né? não têm os dados da sua pólice, etc. Aproveito para dar uma dica aqui. A maioria das seguradoras, quase todas, para não dizer todas aqui, porque pode ter alguma exceção, mas assim, a imensa maioria das seguradoras, você pode ligar na central com o número do CPF, com o número da placa do carro, qualquer informação pessoal, eles vão localizar a tua pólice e vão identificar as tuas coberturas, tá? Então, não se preocupe com ter o documento ou o número da pólice na mão, com o número do seu CPF, placa do carro, você vai localizar isso, assim como a dica que a SUSEP deu através do site da SUSEP. Também você consegue ali, né, identificar os seguros que estão no teu nome, e aí você já vai ter como tomar as providências. Então, essa é uma dica que é importante. Então, eu dizia, nós estamos fazendo esse levantamento, mas muitas pessoas ainda não tiveram nem tempo de olhar para isso. A gente está prevendo que nas próximas semanas é que chegarão o maior número de pedidos de indenizações. Mas certamente será um número bastante elevado, em vista do tamanho dos estragos que a gente tem observado pelas imagens e pelos testemunhos aí, como o André fez. Então, estamos esperando realmente um valor elevado. Deixo só aqui um comentário de que as seguradoras estão plenamente preparadas para arcar com esses pagamentos. As seguradoras brasileiras são as seguradoras
muito bem capitalizadas, com reservas técnicas muito bem constituídas. Então, ninguém precisa se preocupar em relação a isso. Você perguntava, Jamil, eu acho que é muito importante a gente aproveitar esse momento, como eu disse antes, para aprender, né? E o Brasil, durante muito tempo, não se atentou muito para essa questão dos eventos climáticos e agora vai ter que se atentar pela severidade, pela frequência que eles estão ocorrendo. Então, a primeira coisa é prevenção. Nós temos que desenvolver a nossa infraestrutura, desenvolver a nossa urbanização, desenvolver a maneira de construir, pensando em tornar o nosso país mais resistente, né? Para usar o termo técnico, mais resiliente. Né? A nossa estrutura tem que aguentar um nível mais elevado de chuvas. Você vê que o André comentou a questão da telefonia, né? Então, isso tudo vai ter que ser repensado para cenários de estresse. Então, o lugar onde se colocam as torres, as centrais, o tipo de cabo que se usa, o tipo de conexão, tudo isso vai ter que ser pensado para um cenário de estresse climático. As rodovias, as pontes, as vias públicas, os sistemas de contenção, sistemas de drenagem, tudo isso precisa muito ser tratado e ser revisto no Brasil. Então, o primeiro passo é prevenção. O segundo passo, que eu acho que começa a ter uma participação importante no seguro, é incluir procedimentos e cuidados, né, de reação. Então, a gente precisa ter uma infraestrutura de reação mais adequada, que saiba, que possa se mobilizar mais rapidamente para atender as pessoas, para socorrer as pessoas, né, para alojar as pessoas. Tudo isso a gente está vendo aí uma enorme campanha de solidariedade, o que é magnífico num país como o nosso, mas é tudo feito de última hora, improvisado, que agrega dificuldades à operação. Então, mesmo que você hoje queira fazer uma doação para o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele terá dificuldades para fazer essa doação chegar às pessoas que realmente precisam, né? Então, tudo isso precisa ser revisto no Brasil, precisa ser melhor pensado e melhor executado. E do ponto de vista de seguros, a gente tem que pensar na reconstrução. Então, nós também temos que ter instrumentos para a reconstrução. Então, nesse sentido, a ideia do seguro de catástrofe, né, que, digamos, fica num ponto intermediário entre a reação e a reconstrução. A ideia do seguro de catástrofe é que, imediatamente após a ocorrência de um evento, a pessoa receba uma indenização no valor de R$15 mil. Esse é um valor de uso livre pela pessoa, que ela vai poder usar tanto para se reorganizar ali no ponto imediato, buscando comprar alimento, buscando um alojamento, buscando algum tipo de socorro imediato, quanto ela vai poder usar isso também para fazer reparos no imóvel, no veículo, nos equipamentos domésticos. Quer dizer, é uma verba de uso livre. Nossa estimativa é que isso custaria mais ou menos R$3 por mês por família no Brasil, o que é um valor bastante razoável. Todas as pessoas têm condições de pagar isso. As pessoas que, né, de baixa renda, que estão nos programas sociais do governo ou que estão, né, com aquela tarifa social na energia elétrica, elas ficariam isentas, né, e a gente com isso cria um sistema de solidariedade organizado, diferente do que a gente tem hoje, que é improvisado. Então, a gente tem defendido muito essa pauta, temos falado disso com o governo, com parlamentares, tem tido uma boa reação, mas, naturalmente, essas, né, discussões de políticas públicas levam um certo tempo para se desenvolver e para chegar a uma conclusão. Mas estamos muito otimistas. A outra questão que nós temos discutido é o seguro para a infraestrutura pública. Você vai se lembrar daquele incidente da tsunami no Japão, que danificou a usina de Fukushima e danificou, né, de maneira bastante severa a infraestrutura do Japão
em várias localidades. E pouco tempo depois, 1 ano, 2 anos depois, estava tudo reconstruído, porque o Japão tem seguro de infraestrutura. Então, quem reconstruiu grande parte daquelas estruturas foram as seguradoras japonesas a partir do seguro no Japão. O México, por exemplo, também tem seguro das suas infraestruturas para incidentes climáticos. Então, sempre que tem algum furacão, algum terremoto, grande parte da reconstrução é feita com os recursos do seguro. Então, o Brasil também acho que precisa pensar em mecanismos para estruturar esse processo de reconstrução. E qual a expectativa de vocês como corretores, André? O que vocês esperam de mudança, né, para essas próximas semanas? Nós estamos nessa fase secando gelo, né? Literalmente secando gelo. Mas há uma movimentação muito grande no mercado de seguros na direção de evoluirmos as coberturas que já existem para coberturas mais abrangentes. Eu comecei a trabalhar com seguros em 1983 e outro dia comentava com um cliente um fato curioso, como o mercado de seguros ele vai se adaptando às necessidades dia a dia. Lá na década de 80, a maior preocupação de um cidadão quando fazia o seguro do seu carro, do seu Santana, do seu Monza, era a cobertura de seguro do toca-fita. O aparelho de som do carro era um objeto de desejo da criminalidade e eram roubados milhares de aparelhos de som do veículo, então foi criada uma cobertura acessória, né, para que pudéssemos garantir aquele equipamento que era roubado. Na linha do tempo, eu recordo também que se fazia seguro das residências e das empresas, basicamente seguro de fogo. O grande medo das pessoas era que a casa incendiasse e ela perdesse a casa. Com o tempo, nós fomos adaptando e introduzindo coberturas adicionais, como as coberturas de vento forte, muito comuns na região sul do país, e também introduzimos a cobertura de furto e roubo, quando começaram a roubar as famosas televisões de plasma que as pessoas instalavam nas suas casas. Então isso mostra de forma muito singela o quanto o mercado de seguros vai se adaptando às novas demandas e às novas necessidades de cobertura e vai criando estas novas coberturas. O fato de passarmos por uma situação de extrema calamidade hoje no sul do país, certamente vai levar o mercado de seguros brasileiro a disponibilizar coberturas mais abrangentes e coberturas mais específicas que até ontem não pareciam necessárias. Hoje o consumidor está demandando, sim, por cobertura de alagamento, está demandando por coberturas de desmoronamento, onde não tem alagamento, tem tremor de terra, tem desmoronamento das encostas nas regiões altas do estado. Eu penso que a evolução natural do mercado de seguros vai acontecer e novas coberturas vão ser disponibilizadas. E o que você tem visto, Raul, assim, no judiciário, né, nesse sentido de atender a eventuais demandas dos consumidores, né, e em termos também de política pública, dá pra gente pensar, assim, dizer o que pode mudar com isso, o que esperar? Tem 2 pontos na fala do Diogo e do André que são muito importantes. Primeiro é a necessidade de contratação de coberturas adicionais, porque a regra é que o contrato de seguro é um contrato. É um ajuste de vontades que o consumidor, o segurado, faz com a seguradora por intermédio do corretor e, a rigor, o segurado ele vai ser indenizado, reparado, compensado com base naquelas previsões de risco que estão no contrato de seguro. Então, salvo raras exceções, porque a relação é de consumo e é pautada pela hipossuficiência probatória do consumidor, que na verdade... Traduzindo. É exatamente isso, que na verdade é a condição inferior que o consumidor tem em relação à capacidade de provar aquilo que aconteceu de fato com ele. Então, o consumidor, pelo Código de Defesa do Consumidor, é uma parte hipossuficiente.
probatória. Então, salvo raríssimas exceções em que não é esclarecido para o consumidor, e é um dever que os corretores têm, as exclusões, os eventos que não estão cobertos, os riscos que não estão cobertos, salvo essas raríssimas exceções, que na verdade não são tão raras assim, porque o judiciário costuma lidar com esse tipo de situação, vai ser coberto aquilo que está na apólice. Daí a necessidade da contratação de coberturas adicionais, envolvendo enchentes, porque salvo o melhor juízo, o risco de enchente, de inundação, só é um risco coberto de forma automática no seguro habitacional, quando tem financiamento pelo SFH. Nas outras hipóteses de seguro residencial, não é uma cobertura obrigatória. Isso pode ser avançado entre o consumidor e a seguradora, e é importante, diante desses exemplos que a gente visualiza, que o consumidor ele se atente para a necessidade de contratar esses seguros adicionais. Um outro ponto em relação às políticas públicas é que a gente está vendo uma mobilização muito grande por parte das seguradoras, dos corretores, mas é bom lembrar que a minoria das pessoas do Rio Grande do Sul tem efetivamente seguro. Eu não tenho os dados atualizados e locais, mas uma pesquisa rápida que fiz, aparentemente 30% da população apenas tem algum tipo de seguro. Os outros 70% não têm seguro nenhum. E essas pessoas que não têm seguro também precisam, em igual medida, serem amparadas nesse momento caótico, assim, de crise e de catástrofe mesmo. Então, é fundamental. O Diogo trouxe uma série de exemplos de medidas preventivas, reativas, que são importantes de fato. A gente espera do poder público uma mobilização firme nesse sentido. Temos exemplos inúmeros de outras catástrofes em que o poder público precisou intervir, mas a gente ainda vê que essa intervenção não se deu da forma que a gente esperava. Por exemplo, essa semana eu assisti uma reportagem na televisão que falava sobre Petrópolis. O poder público havia prometido a construção de 10 mil residências, construiu um número muito inferior a isso, e muitas pessoas ainda estão vivendo ali de favor, provisoriamente em algum lugar. Então é muito importante essa mobilização do poder público de forma efetiva. A gente tem visto, o presidente esteve no Rio Grande do Sul dando apoio, e é muito importante também que as pessoas tomem consciência da necessidade de contratação de seguro e, mais do que isso, da necessidade de contratação dos pacotes adicionais. Porque numa situação como essa, infelizmente, via de regra, aquelas pessoas que não tiverem a contratação de riscos de enchente, de inundação, de alagamento, não terão esses danos cobertos, salvo se for demonstrado de que, de alguma maneira, ela não obteve os esclarecimentos necessários durante a contratação. Mas é mais seguro contratar todos os riscos nesse sentido. Ainda não é possível, de fato, ter uma dimensão, né, fechada de qual vai ser mesmo o valor os valores, né, de indenizações totais que as empresas vão ter que fazer, porque muitas pessoas ainda não acionaram, né, os seus seguros não tiveram esse tempo ainda, e é completamente compreensível. Mas a seguradora, ela é um tipo de empresa que tem, de fato, muitos dados, né, até para poder fazer as cotações, poder calcular o risco do cliente. E eu queria, enfim, saber a opinião de vocês sobre esses dados. Não falta dados mais atualizados, né? Isso poderia ajudar, de fato, nas estratégias de atendimento ao consumidor? Como que vocês avaliam essa questão? Pode até começar pelo Diogo. Jamile, de fato, assim, o que a gente está vivendo é muito diferente do histórico, e esse é um dos desafios do setor de seguros. Porque você estima, por exemplo, seguro rural, você tem um regime histórico de a cada X tempo tem uma seca, tem uma enchente. E o que a gente está vivendo é muito diferente. A gente está vivendo uma mudança, né, do clima. Aquilo que era uma expectativa de que o clima ia mudar, já mudou, já é diferente. Hoje é completamente diferente. E isso prejudica a capacidade das próprias seguradoras de fazer essas avaliações. O que nós estamos trabalhando aqui na Confederação é na ideia de criar um banco de dados de incidentes climáticos, que aí sim a gente vai começar a ter uma informação mais precisa e poder usar isso, inclusive para auxiliar o Estado a direcionar os seus investimentos. Vou te dar um exemplo. Você tem uma rodovia, a gente sabe que aquela região, né, tem tido uma incidência de chuvas mais severa. Então, você consegue orientar, olha, digamos, o aterro dessa rodovia precisa ser um pouco mais alto, a ponte precisa ser mais alta.
Então, até nesses aspectos, acho que a gente vai, a partir da criação desse banco de dados, nós vamos conseguir auxiliar melhor o Estado. Mas eu queria aproveitar aqui um comentário que o Raul fez sobre essa dificuldade do Estado brasileiro em fazer a reconstrução, em fazer as obras necessárias pós-desastre. E aí, de novo, entra a questão que eu estava falando do seguro. Não podemos esperar apenas do Estado a solução de todos os problemas. O Estado tem dificuldades muito grandes. Vocês sabem, trabalhei muitos anos no governo federal e conheço muito profundamente as questões administrativas, as restrições e as dificuldades para o Estado. Então, às vezes, mesmo havendo recurso, você não consegue desenvolver uma obra. Vou te dar um exemplo. Ontem nós estávamos conversando com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sobre a ideia de se fazer com eles um convênio. Ele falou, olha, não vamos fazer convênio, porque se a gente começar a fazer um convênio aqui vai levar uns 2 ou 3 anos e a gente não vai conseguir fazer nada. Então, às vezes, uma coisa muito simples acaba ficando presa na burocracia. Então, definitivamente, a sociedade precisa também pensar em outras alternativas que não dependam exclusivamente do Estado. Não estou aqui eximindo o Estado do seu papel, das suas obrigações, mas eu acho que a gente tem que também pensar em outras maneiras de lidar com essa situação. Então, mas aí justamente ter uns dados assim mais atualizados não ajudaria as empresas também a contribuir mais para essa estratégia? Até queria também que o André falasse um pouquinho de como que os corretores podem atuar, né, nessa coleta de dados, nessa, de repente, organização, ali, gestão, para poder facilitar essa relação e ajudar as estratégias, né, de socorro. Até conforme o que você disse, né, Diogo, muitas vezes o que envolve o Estado acaba sendo mais burocrático, e a burocracia a gente sabe que ela aumenta a demora, né, de atendimento. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. Eu penso que a nossa capilaridade é uma das nossas grandes virtudes e ela precisa ser melhor utilizada. Nós temos mais de 4.000 profissionais corretores e mais de 4.000 empresas corretoras de seguros espalhadas por absolutamente todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul. Isso se repete, evidentemente, em todos os demais estados. Falo pelo Rio Grande do Sul. Nós colocamos à disposição toda essa estrutura, toda essa rede, toda essa capilaridade. Inclusive, quero reforçar que todos os profissionais corretores de seguros estão à disposição da sociedade, sejam dos seus próprios clientes, sejam inclusive dos cidadãos que não têm seguro contratado, para lhe orientar no encaminhamento daquelas indenizações que são possíveis, seja pelo sistema financeiro da habitação, seja por ações governamentais, seja por iniciativas de empresários e governos em cada uma dessas regiões que foram atingidas. Também a rede de corretores tem uma capilaridade de sentir na ponta as demandas, as necessidades, as ansiedades do consumidor. E certamente nós vamos alimentar com estes dados as seguradoras e trabalhar em conjunto na criação destas coberturas que certamente vão ser muito demandadas por essas pessoas. Já estão sendo demandadas, né, Diogo? Já estamos sendo cobrados a apresentar algumas soluções, algumas inovações no mercado de seguros. Qual que é o caminho para esse consumidor, para esse cidadão, ele não ficar na mão, ele não ficar sem proteção? Vocês têm uma dica nesse sentido, uma dica final para quem está acompanhando a gente? Vou inverter aqui, começar pelo Raul. Veja só, dica sobre como o segurado, numa situação como essa, pode atenuar ali, diminuir os danos que ele vem sofrendo, é isso que a gente conversou aqui, né? O cenário é caótico, é de catástrofe, então as pessoas ainda não tiveram tempo para poder se aperceber dos seguros que elas podem ter, acionar. Então, nesse momento, as pessoas estão buscando sobreviver mesmo. Acho que quando passar todo esse cenário de mais caótico, as pessoas vão realmente acionar o seguro, vão buscar os direitos que ela tem com relação à cobertura, e aí, assim,
fazendo aqui um cronograma prático de como é esse tipo de situação e aí inserindo o judiciário como etapa adicional, se for necessário, mas basicamente o segurado ele vai buscar o corretor, vai fazer a interface com a seguradora e aí ele pode ter algum problema nesse meio caminho. A gente viu o André falando das iniciativas louváveis das seguradoras, pagamento em 24 horas, em 48 horas, mas haverá situações em que talvez a seguradora não consiga ter condições de atender a esses pleitos. E há uma situação concreta, as seguradoras elas têm um prazo de 30 dias para poder dar uma resposta para o consumidor em relação àquilo que ele pediu na abertura do sinistro. E esse prazo ele vai precisar ser repensado. Assim, seguramente não haverá condições da seguradora fazer vistorias em locais que estão alagados, enfim. Então há uma necessidade de mútuo entendimento entre as partes. O consumidor precisa entender as dificuldades da seguradora nesse momento, porque seguradoras também foram danificadas nessa catástrofe do Rio Grande do Sul. Há sedes, filiais que foram impactadas. É evidente que a maior parte das seguradoras tem uma capilaridade nacional, consegue atender, mas elas também sofreram danos nesse sentido. E aí, uma vez que seja solicitado, se tiver qualquer tipo de problema, o consumidor ele precisa se consultar com o advogado, com a defensoria pública, para poder verificar exatamente o que pode ser feito. Mas cada caso é cada caso. Então, o consumidor ele precisa, de fato, ter um suporte jurídico individualizado. Ele pode recorrer à defensoria se não tiver condições nesse momento. Eu acredito que a defensoria esteja também mobilizada no Rio Grande do Sul para atender essas pessoas. E aí, havendo qualquer tipo de problema nesse procedimento administrativo para recebimento dos valores, ele vai acionar o judiciário e demonstrar eventualmente algum dano moral que possa ter sofrido. E tudo isso demanda um acompanhamento personalizado realmente de um advogado ou da defensoria pública. Então, inclusive, o consumidor ele sequer poderia acionar diretamente o judiciário, ele precisa necessariamente de um advogado, de um defensor público, e essas pessoas vão conseguir instruir cada caso. É difícil dar uma dica genérica, porque realmente, para o direito, cada caso tem a sua própria peculiaridade, entendeu? Mas acho que os colegas, do ponto de vista do seguro, vão ter aí algumas contribuições a fazer em relação a esse ponto. É fundamental nós termos a compreensão de que o mercado de seguros é muito sério. Os profissionais corretores de seguros, as seguradoras, somos muito sérios e somos cumpridores dos nossos deveres. Tudo que foi contratado será prontamente honrado pelos corretores e pelas seguradoras. Claro que teremos uma série de discussões paralelas, o que é natural, é do jogo, mas é fundamental termos essa compreensão. Um mercado sério, um mercado seguro, efetivamente vai cumprir aquilo que foi contratado. Procure um profissional corretor de seguros para se assessorar, para encaminhar as reclamações da melhor maneira possível. Conte com um profissional corretor de seguros, conte com um mercado formado por seguradoras muito sérias, atuantes em todo o território nacional, e agora, de forma especial, com operações concentradas. Todas as seguradoras trouxeram reforços de outros estados para o Rio Grande do Sul para fazer um atendimento o mais rápido, o mais ágil e o mais satisfatório possível. E você, Diogo? Jamília, eu vou sintetizar um pouco. Primeiro, o segurado deve procurar ou a seguradora diretamente através da central de atendimento, do aplicativo, do site ou por e-mail, o mecanismo que estiver disponível na seguradora. Procurar o seu corretor. Não precisa se preocupar de ter os documentos da apólice, de ter o cartãozinho da seguradora. Basta os seus dados pessoais, os dados do imóvel, do veículo. Tá? As seguradoras estão atendendo muito rapidamente, como foi relatado aqui pelo André. Em caso de alguma insatisfação do cliente com o atendimento, eu recomendo consultar a ouvidoria das seguradoras. Por dever regulatório, todas as seguradoras do Brasil oferecem um canal de ouvidoria onde você pode fazer reclamações contra qualquer decisão da seguradora que não tenha deixado o cliente satisfeito.
as ouvidorias das seguradoras do Brasil têm um índice de solução de demandas de 98%. Então, praticamente todos os casos são resolvidos ali mesmo. E, eventualmente, como disse o Dr. Raul, se for o caso, em última instância, né, a questão do judiciário. Nós não acreditamos que haverá uma judicialização relevante nesse caso do Rio Grande do Sul, até porque as seguradoras têm adotado uma postura muito proativa e buscando atender os clientes e resolver os problemas, como disse o André, dentro daquilo que está contratado. Infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas não contratam as coberturas para esses eventos climáticos. Maravilha, queria agradecer então a todos vocês aqui pela conversa, pela presença virtual de vocês, né, Diogo e André, especialmente o André que está no olho do furacão, como ele já ressaltou, está diretamente do Rio Grande do Sul. Obrigada a você também, Raul. Com certeza essa conversa te trouxe muitos esclarecimentos e orientações para quem está acompanhando a gente. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Jamile, obrigado, André, Raul, um abraço a todos. Obrigado, pessoal, Jamile, Diogo, André. Vamos em frente. No programa de hoje, nós falamos sobre como funcionam os seguros em catástrofes climáticas como a vivida pelo Rio Grande do Sul nesse momento. Você que está assistindo a gente no YouTube, deixa nos comentários o que você achou desse tema e se você tem alguma outra dúvida, comenta aqui também. Aproveita e já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum episódio novo. O Tá Seguro está disponível também nas principais plataformas de podcast, então já segue a gente lá na sua favorita. O programa de hoje teve a produção, roteiro e apresentação de Jamile Niero, direção técnica de Mariana Shimojo e Leonardo Tanaka e edição de Thiago Viana. A coordenação editorial é de Diego Maia. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio com a gente. Até mais. Você pode aprender música clássica aos 20, ou gostar de jogar videogame aos 60, dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser 8 ou 80. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatu. Vida pra toda a vida.